primeiro ano. Eu estou usando essa ferramenta agora, vamos ver se vocês gostam, se é melhor para a gente se comunicar, se a gente fica mais próximo um pouco. Eu quero começar a aula de hoje com um poema. Eu senti vontade de ler um poema para vocês, eu posso? Bom, se vocês falarem que não, vão ter que ouvir do mesmo jeito. Vamos lá. O poema se chama Recomece, é de um poeta nordestino chamado Braulio Bessa, acho que vocês já ouviram falar. E ele diz o seguinte: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço lhe faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste aquele amor. Reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Acho que é um poema bem bacana para os dias atuais, né? Nós vivemos um mundo de incertezas, de dúvidas, de falta de abraço. Então, eu senti vontade de ler para vocês esse poema, tudo bem? Nós vamos iniciar nossa aula de redação no módulo 20. Então, peguem a apostila de vocês, abram lá no módulo 20, está na página 325. Eu pedi para vocês fazerem, a partir da página 324, eu pedi para vocês fazerem, né, para nós corrigirmos. Eu queria falar um pouco dessa aula. Então, vamos lá. O módulo 20 vai trabalhar a descrição de pessoa. Então, o que seria? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Você que está no primeiro ano e que esse ano quer fazer o PSS pede narrativa. Então, é bom que você fique bem atento a isso, porque na narrativa a descrição é uma peça fundamental. É algo que vocês vão usar muito nos textos narrativos. Então, olha só. É, Descrição de pessoa. Essa descrição, ela pode ser uma descrição objetiva. Por exemplo, se eu falar que aquela pessoa tem os cabelos escuros, os cabelos daquela pessoa são cabelos de cor preta. Então, essa é uma descrição objetiva. Todo mundo que olhar não vai ver um cabelo claro, não vai ver um cabelo loiro, né? Não vai ver um cabelo de outra cor. Então, são cabelos de cor preta, tá? Então, outra descrição que é objetiva, né? Se eu disser que uma pessoa tem os olhos azuis. Então, os olhos dessa pessoa vão ser azuis para todo mundo que olhar. Então, é uma descrição também objetiva. Há descrições que são subjetivas. Por exemplo, eu posso dizer que aquela pessoa era muito alta. Isso é o ponto de vista do narrador.
a pessoa ser alta? Depende de comparada com quem. Ela pode ser alta ou não. Eu me considero uma pessoa alta, eu tenho 1,68 m. Só que se eu chegar perto de uma pessoa que tem 1,75 m, 1,80 m, essa pessoa vai me considerar baixa. Então depende da pessoa que está ao meu lado, né? Depende da comparação. Então, eu posso dizer, por exemplo, questão de beleza, né? Eu vou falar assim, uma modelo, a Gisele Bündchen, ela é bonita. Mas pode ser que algumas pessoas não achem, que o padrão de beleza dela não interessa a algumas pessoas. Então, é uma descrição também subjetiva, tá bom? E as descrições psicológicas também são descrições subjetivas. Eu posso dizer que aquela pessoa é uma pessoa muito nervosa, ou aquela pessoa é uma pessoa muito sossegada. Também são descrições subjetivas. Então, é o que eu acho. Então, no texto narrativo, é como o narrador coloca, é o que ele acha, como ele pensa dessa pessoa. Então, nós temos esses dois tipos de descrição, tá? Objetiva e subjetiva. Nós temos descrição física e também a descrição psicológica. A descrição física, ela também pode ser subjetiva, tá? E a descrição psicológica quase sempre é subjetiva, tudo bem? Então, nós temos aqui os textos que vocês já devem ter lido, texto 1, 2 e 3, dão alguns exemplos de descrição física e descrição psicológica. Quem usa muito, vocês vão encontrar muito nos livros de Machado de Assis, ele usa muitas descrições psicológicas, tá? Vamos ver aqui o autorretrato. Como seria uma descrição de um autorretrato? Então vamos falar de narrador. Nós temos o narrador em primeira pessoa, temos o narrador em terceira pessoa. Nós temos o narrador, que é um narrador que participa da história, que é personagem da história, geralmente ele é em primeira pessoa, e o narrador em terceira pessoa, que geralmente é um narrador observador ou um narrador onisciente. Ele está ali, ele está observando apenas o lado de fora, né? E esse narrador, que é um narrador observador, que ele está do lado de fora, que não é um narrador em primeira pessoa, ele pode fazer, ele não vai conseguir fazer o autorretrato. Na verdade, o autorretrato é auto, né? De si mesmo. Então, quem faz é o narrador em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa faz um autorretrato. Ele fala de si mesmo, né? Então, eu sou uma pessoa muito preocupada, eu estive passando noites e noites em claro, pensando em como resolver esse problema, aí até aí eu não fiz autorretrato, tá? Então, quando eu acordo, as pessoas me perguntam dessas olheiras que eu trago há meses, há anos, né? E essas olheiras são parte de mim, né? E sem contar os olhos que estão sempre avermelhados por conta do cansaço. Então vai descrevendo a si mesmo, fazendo um autorretrato. Meu cabelo sempre descabelado, uma que eu não gosto de pentear e outra que eu tô sempre deitando e levantando, sei lá. Então, assim, já estou dando um autorretrato em primeira pessoa, estou falando de si mesmo, e a aparência é como eu me enxergo, tá? Vamos para o próximo. Aí nós temos a caricatura. A descrição em forma de caricatura ela é muito bacana, né? Porque vai pegar algo naquela pessoa que é físico, né? Naquela pessoa que chama muita atenção. Esse pode ser feito em terceira pessoa e em primeira pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem um nariz muito grande. Vai colocar no texto de uma forma a chamar a atenção esse nariz muito grande, como é o caso daquele livro. Como que é o nome do narigudo, né? Ai, me deu branco agora. Poxa, é um nome diferente. Vocês leram já esse livro, vocês vão... o Cyrano. O Cyrano de Bergerac. Lembram do Cyrano? O Cyrano, ele é falado, né, em todo o texto, que é um texto dramático, né, um texto para teatro. Em todo o texto é falado o nariz dele, né? Então, isso é caricatura. Se vocês se lembraram do Cyrano, vocês vão lembrar dessa caricatura. Aí nós temos o tipo. O tipo é muito bacana também, porque o personagem tipo, a descrição desse personagem, vamos colocar assim, por exemplo, um bêbado.
Gente, um bêbado é sempre um bêbado, não tem como descrever de outra maneira, né? Aquela pessoa que vai andando, jogando seu corpo para lá e para cá, não cai ou não cai, desequilibrado, né? Ele como se ele estivesse o tempo todo se equilibrando sobre as suas próprias pernas. Então, é bem característico. E a gente não pode confundir, tá? É tipo com personagem. Porque personagem é uma coisa. Então, o personagem tem umas características do personagem. E tipo é o tipo do personagem. O tipo do personagem, o do bêbado, é bem, bem cômico, né? E não há como não pensar que é um tipo de personagem, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta. O texto para a questão 1. Doutor dos Sentimentos. Veja quem é e o que pensa o português Antônio Damasio, um dos maiores nomes da neurociência atual, sempre em busca de desvendar os mistérios do cérebro, das emoções e da consciência. Ele é baixo, usa óculos, tem cabelos brancos, penteados para trás e costuma vestir terno e gravata. A surpresa vem quando começa a falar. Antônio Damasio não confirma em nada o clichê que se tem de cientista. Preocupado em ser o mais didático possível, tenta pacientemente. Então deixa eu fazer algumas marcações aqui, só para dizer que eu sei mexer com essas ferramentas. Mentira. Vamos lá. A primeira marcação que eu quero fazer é aqui, ó. Ele é baixo, usa óculos, tem cabelos brancos, penteados para trás e costuma vestir terno e gravata, tá? Aí vamos lá, eu parei aqui embaixo, né? Pacientemente, com certa graça, estão vendo aqui? E até ironia, sempre que cabível, traduzir para os leigos estudos complexos sobre o cérebro. Português. Damasio é um dos principais expoentes da neurociência atual. Diferentemente de outros neurocientistas que acham que apenas a ciência tem respostas à compreensão da mente, Damasio considera que muitas ideias não provêm necessariamente daí. Para ele, um substrato imprescindível para entender a mente, a consciência, os sentimentos e as emoções advém da vida intuitiva, artística e intelectual. Fora dos meios científicos, o nome de Damasio começou a ser celebrado na década de 1990, quando lançou seu primeiro livro, uma obra que fala de emoção, razão e do cérebro humano. Então ele é diferente de outros, né, da área da neurociência. Então temos aqui um personagem não, isso aqui é verdade, tá? Mas essa pessoa colocada no texto, né? O Antônio Damasio, é diferente de todos os neurocientistas que nós já vimos até então. Então vamos lá. Para a primeira questão, viram aqui, olha, a descrição, ele é baixo, usa óculos. Então, a descrição aqui, pacientemente, com certa graça, até ironia também é uma descrição. Vamos lá. Na organização do texto, a sequência que atende à função sociocomunicativa de apresentar objetivamente o cientista Antônio Damasio então nós temos aqui, bom, eu já acabei dando a resposta para vocês, né? Porque os traços dele são aqueles que eu grifei para vocês lá. Então, tudo aquilo que eu grifei para vocês lá é descritivo, não é? Concordam comigo? É tudo descrição. Então, tá perguntando aqui, ó, a sequência que atende à função sociocomunicativa de apresentar objetivamente o cientista. Então, como foi apresentado esse cientista, né, de forma objetiva, como eu marquei lá no texto para vocês. Tá aí a descritiva, pois delineia um perfil do professor. Perfeito. Marcaram aí? Próxima. Frederico Paciência, de Mário de Andrade. Frederico Paciência. Foi no ginásio. Éramos de idade parecida. Ele, pouco mais velho que eu, 14 anos. Frederico Paciência era aquela solaridade escandalosa.
Trazia nos olhos grandes, bem pretos, na boca larga, na musculatura quadrada, na peitaria, em principal, nas mãos enormes, uma franqueza, uma saúde, uma ausência rija de segundas intenções. E aquela cabelaça pesada, quase azul, numa desordem crespa, filho de português e de carioca, não era beleza, era Vitória. Ficava impossível a gente não querer bem ele, não concordar com o que ele falava. Então, nós temos características aqui também, mas deixa eu fazer uma observação antes. Olha só, nós temos aqui neologismo, né? A palavra solaridade que aparece aqui pra gente. Então, nós já temos uma palavra que talvez vocês não conheçam. Nós temos aqui que significa, né? Sol e claridade. E aqui nós temos cabelaça. Cadê a palavra cabelaça? Acabei de ler para vocês aqui embaixo. Cabelaça. Aqui, que seria, né? Quais palavras estão aqui? A primeira, a grande quantidade de cabelo, né? E o sufixo aço, que indica o quê? Um aumentativo. Então, é muito cabelo, né? É um aumentativo. Tá, aí nós temos aqui características. Frederico Paciência, com os olhos grandes, bem pretos, boca larga, musculatura quadrada na peitaria, em principal nas mãos enormes, uma fraqueza, uma saúde, uma ausência rígida segundo as intenções. Tá, nós temos aqui uma série de características, então, descrição, certo? Na descrição acima, o narrador faz uso de dois vocábulos, que é solaridade e cabelaça, que eu marquei para vocês, que não estão dicionarizados, ou seja, foram criados pelo autor. Na letra A, que nome recebe essa criação ou inovação linguística? Neologismo. Neologismo vem, então assim, novo, né? Aí nós temos logos, que significa palavra, nova palavra. Logos, do grego, significa palavra, tá? É uma palavra grega. Então, logos, palavra, né, novo, nova palavra, certo? Neologismo, anotem aí. Tente interferir o provável significado de solaridade. Eu já disse para vocês, então, que solaridade seria sol mais claridade. E cabelaça, nós estamos nos referindo à quantidade de cabelo. E esse sufixo aqui, aço, é aumentativo, né? Então, quantidade enorme de cabelo, aço, né? Muito, muito cabelo. Então, respondam aí na B. Tudo bem por aqui? Vamos lá. Há no trecho uma expressão adverbial pouco usada nos dias de hoje, equivalente a essencialmente, fundamentalmente, identifique. Eu não consigo voltar aqui no slide, não é possível, mas a palavra, a expressão adverbial que tem equivalente, né, que tem essa equivalência, é a expressão em principal, lá no texto, tá? Não consigo voltar slide para mostrar, devia ter marcado para vocês, mas vocês vão encontrar. Na 4, uma ausência rija de segundas intenções denota que a personagem a qual o texto se refere, então, uma ausência rija de segundas intenções. O que está querendo dizer aqui? Nós temos aqui como resposta correta a letra B. Era uma pessoa cujo aspecto físico revelava personalidade, retidão de caráter, honestidade, probidade, tá? Essa é a nossa resposta correta, a letra B. Agora, na 5 está pedindo para retirar do trecho as frases nominais. Tá, frases nominais o que são mesmo? Lembra que são frases nominais? São frases em que não há verbo. Então, frases em que não há verbo não são frases verbais, são frases nominais. Frases que há verbo, frases verbais. Frases em que não há verbo, frases nominais. Então, anotem aí. É aquela cabelaça pesada, quase azul, numa desordem crespa, filho de português e de carioca. Nesse trecho, então, desde e aquela cabelaça pesada até filho de português e de carioca, não há nenhum verbo. Então, nós temos aí uma frase nominal. Tudo bem? Anotaram?
O uso de reticências no primeiro parágrafo indica o quê? Indica dúvida? Não. Indica um flashback. Aqui, ó. Frederico Paciência. Sabe, assim, então, tô me lembrando disso, aquele dia, ou aquele homem, ai, aquela pessoa. Então, há reticências é, como uma técnica de flashback, rememoração de um fato passado que será contado utilizando a técnica de flashback. Isso é legal, é um recurso bem bacana, tá? Para vocês que vão fazer textos descritivos, tudo bem? Vamos lá. Texto para a questão 7 a 10. Agente Honórito Costa. Quando o coronel João Capistrano Honório Cota, mandou erguer o sobrado, tinha pouco mais de 30 anos, mas já era homem sério, de velho, reservado, cumpridor. Cuidava muito dos trajes, da sua aparência medida, o jaquetão de casimira inglesa, o colete de linho atravessado pela grossa corrente de ouro do relógio, a calça é que era, como de todos na cidade, de brim, a não ser em certas ocasiões, batizado, morte, casamento, então era parelho mesmo, por igual. O que seria aqui, gente? Ó, então era parelho mesmo, por igual. As pessoas mais velhas usam a expressão ornar. Já ouviram falar isso? Ah, tá ornando. Essa blusa orna com essa calça, não é? E hoje a gente chama de conjunto, né? Que faz conjunto. Então, a calça faz conjunto com a camisa, tá? Então, esse parelho aqui, na verdade, quer dizer hoje conjunto e que falava que ornava, né? Antigamente. Mas sempre muito bem passada, o vinco perfeito, dava gosto de ver. O passo vagaroso de quem não tem pressa, o mundo podia esperar por ele, o peito magro, estufado. Olha, nós temos aqui já aparecendo a descrição, vou anotar para vocês, tá? O peito magro, estufado, credo, ficou feio ali, hein? Os gestos lentos, a voz pausada e grave, descia a rua da igreja cumprimentando cerimoniosamente, nobremente, os que por ele. Então, aqui também, aqui, ó, é o que o autor acha, tá? Os que por ele passavam ou que chegavam na janela, muitas vezes só para vê-lo passar. Desde longe, a gente adivinhava ele vindo, alto, magro, descarnado, como uma ave peralta de grande porte. Gente, nesse trecho aqui é uma comparação, tá? Ó, nós temos até a conjunção comparativa como aqui, como uma ave pernalta de grande porte. Então, aqui é uma figura de linguagem que enriquece o texto, tá? Sendo assim, então, descomunal, podia ser desajeitado, então continua fazendo descrição, ó, é um texto descritivo. Ser desajeitado não era, dava sempre a impressão de uma grande e ponderada figura, não jogava as pernas para os lados, nem as trazia abertas, esticava os feitos medícios passos, quebrando os joelhos em reto. Tudo isso aqui é descrição também. Quando montado, indo para sua fazenda da pedra, menina, no cavalo branco, ajaezado de couro, trabalhado e prata, aí então sim era a grande, imponente figura que enchia as vistas. Parecia um daqueles cavaleiros antigos, fugidos do Amadis de Gaula ou de Palmeirim, quando iam para a guerra, armados cavalheiros. Ópera dos Mortos, 1970. Beleza, então fiz as marcações aqui para vocês entenderem um pouco as respostas das questões de 7 a 10, tá? Vamos lá. Quando montado, indo para a sua fazenda de pedra, menina... Não, esse aqui é o finalzinho, não sei o que está fazendo aqui. Acho que eu colei errado na hora de montar os slides. Gente, foi mal. Depois de 5 aulas gravadas, já estou começando a montar slide errado. Beleza, vamos pular esse. Aqui, a pergunta. No primeiro parágrafo, com a frase, então era parelho mesmo, por igual, tá? Então era conjunto aqui, ó, parelho mesmo, por igual. O narrador faz uma referência ao fato de o coronel, então vamos lá. Qual vocês acham que é a resposta correta dentro do que eu expliquei para vocês? Vestir em certos eventos sociais a calça
também de Casimira, combinando, fazendo conjunto, tá? Combinando. Então, a letra A é a resposta correta. No terceiro parágrafo, a comparação... Eu risquei ali, peraí, tá. No terceiro parágrafo, a comparação do coronel com uma ave pernalta representa... tá, eu falei também e eu queria que vocês respondessem para mim essa, que tá logo aqui, ó. É um recurso expressivo para ilustrar sua aparência e sua presença física, beleza, né? Aquela ave que a gente vê muito por aqui, né? Com as pernas longas e aquela beleza, né? Toda. Então, nós usamos esse recurso expressivo para mostrar isso. E nós vamos agora para questão 9. Eu pulei, não, eu fiz a 8 já, né? Em seu conjunto, a descrição do coronel sugere uma figura que, então, tudo isso que foi descrito do coronel revela o quê? Revela nos gestos e comportamento segurança e poder. É isso que revela essa descrição. Analisando o último período do terceiro parágrafo, verifica-se que a palavra feita é empregada como. Então, ele é feito isso, né? Ele é feito um passarinho, ele é feito um pássaro. É uma comparação, é como se estivéssemos usando que nem, que eu odeio, que eu falo para vocês, né? Que eu não gosto, mas pode ser usado, né? Que nem um pássaro, ou ele é como um pássaro. Então, nós temos aqui, se estamos dizendo que é uma comparação, nós temos aqui, então, uma conjunção comparativa, certo? Próxima. Vamos lá para a questão 11. Fora outrora, diretor-geral do Ministério do Reino, e sempre que dizia é o rei, erguia-se um pouco na cadeira. Os seus gestos eram medidos, mesmo a tomar rapé. Nunca usava palavras triviais, não dizia vomitar, fazia um gesto indicativo e empregava restituir. Dizia sempre, o nosso Garreu, o nosso Herculano, citava muito. Era autor e sempre família, um terceiro andar da rua do Ferregial. Amancebado com a criada. Tá. O trecho, ele faz referência ao Conselho Acácio, personagem de romance O Primo Basílio de Eça de Queiroz. Foi um dos primeiros romances que eu li na idade de vocês. Se vocês quiserem, eu tenho o livro, tá? Eu precisei ler umas 2 vezes depois. Eu li quando era adolescente, depois, mais velha, eu li umas 2 vezes. E se eu pudesse, se eu tivesse tempo, assim, eu leria mais uma vez, porque é um romance que mexeu muito comigo. É uma história bem bacana, faz uma crítica lascada também. E acho que alguns alunos iam gostar muito de ler. Gabriela não é dessa sala, Gabriela Zolini do segundo. Estou chamando a atenção dela aqui porque eu sei que Gabriela Zolini gosta muito de textos como esse. Mas no primeiro ano, acho que Natália vai gostar muito, Sara, Eduarda, tem a Joana, tem uma turminha aí no primeiro ano que vai se deliciar com esse livro. Se quiser, eu empresto, tá? Gente, quarentena. Se quiser, eu até vejo em PDF para vocês. Manda lá no grupo, Sora, veja em PDF para mim, para o Basílio. Eu acho que eu até consigo, porque é domínio público já. Suas atitudes e seu nome deram origem às palavras dele derivadas, como acaciano, acacianismo e acacianamente. Com base no trecho da obra e na explicação acima, assinale a alternativa que apresente significado do adjetivo acaciano. Então, nós temos aqui, acaciano seria um tipo que se mostra afetado, ridículo, pela maneira pomposa de se portar. Essa é a nossa resposta correta. Bom, terminamos aqui. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dessa história, a gente pode até discutir sobre ela depois que vocês lerem e adorar ter uma discussão com vocês sobre esse romance. Vocês me falem, tá? Porque aí a gente compartilha, monta um grupo de discussão sobre o romance e vai ser muito legal. Eu posso até voltar a ler, eu tenho muita vontade de ler novamente, eu posso voltar a ler junto com vocês, aí vocês até me ajudam, tá bom? Bom, encerramos por aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem no módulo 23, é o nosso último módulo.
Eu já pedi uma redação para vocês, né, para me entregarem essa semana. Aí amanhã eu faço o pedido da próxima redação. Explico para vocês, né, que seja por um áudio no WhatsApp explicando a próxima redação, tá bom? Que é a última redação que eu vou receber de vocês no bimestre. Eu acho que é a última, tá bom? Então fiquem bem. Não esqueça a redação que eu pedi na semana passada. Um grande beijo a todos. Eu pedi, acho que eu pedi, né? Bom, também a gente discute no grupo se eu não pedir. Deixa eu dar uma olhada aqui na apostila se eu pedi ou não. Vamos lá resolver isso agora, né? Porque eu não quero ficar discutindo com vocês depois. Amanhã vai ser um dia longo, vocês não fazem ideia do dia longo. Sim, cheguei a pedir a prática de redação 6, o poema de circunstância. Se eu não pedir, eu estou pedindo agora, tá? A prática de redação 6, da página 349, que é o poema de circunstância. É, Para quem mora nas grandes cidades, observar as mudanças do perfil de ruas e bairros é algo assombroso. Casas antigas, jardins, árvores, espaços de convivência deram lugar a edifícios que descaracterizaram o espaço urbano. É esse o tema da ilustração e do poema, e com base neles você vai descrever a sua cidade, o seu bairro, as mudanças ocorridas que você vivenciou, avaliando se foram positivas ou negativas. Então, é um lugar que vocês conheceram há algum tempo, há muito tempo, e que hoje está diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha filha, quando foi estudar no CCI, ali era uma rua de terra, era só mato, não tinha nem casa. E se eu fosse descrever hoje, fazer um poema desse, pode ser poema, pode ser um texto em prosa, uma história, uma narrativa, eu falaria da Rua do CCI, como mudou, como as coisas mudaram ali, tá? Então leiam o poema, que é uma graça, do Mário Quintana. Olha, onde estão os meus verdes, os meus azuis? O arranha-céu comeu. E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros. Que mais eu sei? Bom, eu vou deixar para vocês lerem o poema e aí você vai descrever, você vai fazer a descrição desse lugar. Pode ser em forma de poema, como está aqui. Vamos estabelecer 15 linhas no máximo, tá? 15 linhas no máximo. Pode ser em forma de poema, pode ser em forma de um texto narrativo. E eu recebo na próxima semana, se eu não pedir na semana passada. Se eu pedir na semana passada, eu estou recebendo entre hoje e amanhã no meu e-mail. Se eu não pedir na semana passada, eu estou pedindo agora, próxima semana, tá bom? Depois eu vou conferir no grupo e no vídeo, tá bom? Beijo, tchau, gente. Até a próxima.